Costumo dizer que Deus acho que é brasileiro, e eu costumo afirmar, Deus não é só brasileiro não, Deus é sul-são caetanense. Tudo São Caetano dá certo. São Caetano, a origem do nome é de um local onde vieram as primeiras pessoas que foram convidadas pelo nosso presidente, então, Dom Pedro, porque havia acontecido a alforria dos escravos. E as fazendas do estado de São Paulo, principalmente, as fazendas de café, lavoura de café, estavam desertas, não tinha quem tocasse. Então, o que Dom Pedro fez? Ele pagava a passagem de navio do europeu, não é? Para vir para o Brasil, mas tinha que ser agricultor. Tinha que ser principalmente agricultor. Não é? Daí é que veio, por exemplo, Dom Pedro construiu a São Paulo Railway, que é a estrada de ferro que existe até hoje, que vai até Santos, para transportar de Santos para o estado de São Paulo os europeus que vinham de navio. Comecei a viver aqui em São Caetano, uma cidadezinha horrorosa, pior do que a periferia de São Paulo, sem água, sem esgoto. Descendente de uma família muito pobre, eu fui morar num cortiço. Já tinha as primeiras indústrias, as primeiras fábricas, o comércio já era grande, tinha uma estação de trem, isso trazia riqueza para a cidade. E ele era primeiro subdistrito de São Bernardo. Quando São Bernardo se tornou em 44 município, São Caetano passou para Santo André como segundo subdistrito, foi rebaixado. E vieram alguns portugueses também com a coroa de Portugal, que chegou até aqui também, devido à briga de Portugal lá com a França, certo? Então, o próprio rei de Portugal veio para o Brasil, certo? E fez alguma coisa boa também aqui no Brasil, isso há muitos anos antes do Brasil, né? Faltava tudo, não tinha nada. As ruas eram todas de terra, não tinha água, não tinha esgoto, não tinha nada. O esgoto era sarjeta, céu aberto. Quer dizer, quando podia mandar para a sarjeta, quando não, ficava lá. Nós não tínhamos nada. Não tinha água, esgoto, luz elétrica, escola, hospital. Não posso falar besteira na televisão. Às vezes passava uma coleta, tal, então cada um fazia a seu modo, quer dizer, cada um resolvia o seu problema. Então tinha gente que jogava o lixo no terreno baldio do vizinho. Outros jogavam no campo, tinha muito campo. Outros faziam um fosso e enterravam o lixo. Outros botavam em lata, coisa parecida, em frente da casa. Mas o que acontecia? Tinha muito cachorro, e o cachorro chegava lá e espalhava o lixo pela rua. A rua de terra batida. E isto era um terreno propício para a criação de ratos. Tinha rato e barata que era um negócio. E o rato transmitia muitas doenças infecciosas, entre elas a peste bubônica, que aqui teve alguns casos que esconderam. Quer dizer, era um problema muito sério. Santo André da Borda do Campo foi fundado na mesma época de São Paulo de Piratininga. Não era São Paulo, era Campos de Piratininga, pátio do colégio. Só que as poucas palhoças que tinham em Santo André da Borda do Campo, elas eram assaltadas pelos
pelos nativos, pelos índios, e não tinha povo para populacionar esses dois núcleos, que era Santo André da Borda do Campo e Campos de Piratininga. Então resolveram entre eles arrasar Santo André da Borda do Campo. Foram desmanchadas aquelas palhoças, aqueles brancos que estavam lá naturalmente portugueses, descendentes de portugueses, transferidos para o pátio do colégio, onde se iniciou a cidade de São Paulo. Então fazíamos, no quintal, uma fossa negra para captar os dejetos. Mas acontecia que esse poço ficava perto, essa fossa ficava perto do poço, era 15, 20 metros. Então a parte líquida dos dejetos se infiltrava e contaminava mais a água. E o que acontecia? Dava muitas moléstias intestinais e o tifo. Dava muito tifo aqui. Haja visto que os médicos cognominaram São Caetano a terra do tifo. Mais precisamente, se você for ver, para ter uma ideia, no Largo da Matriz, na Igreja Matriz, no altar mor, tem os dois pedaços. Da baixo da porteira para baixo, que era a fundação, e da porteira para cima, que é hoje o que tem São Caetano aí. Você só via chaminés. Nós tínhamos as primeiras indústrias, foram as indústrias reunidas Francisco Matarazzo, que era a antiga fábrica de fornecida Pamplona. Nós tínhamos, também tinha a Louça Adelina, Louça Cláudia, que era do Matarazzo. Nós tínhamos a Cerâmica São Caetano. Cerâmica São Caetano foi muito bom para São Caetano. Tanto que o Brasil todo tem pisos e ladrilhos feitos em São Caetano do Sul. Chaminé, chaminé. E era produção, produção, produção. E cadê o lucro dos impostos? Tudo carreado para Santo André. Mais ou menos fazendo um paralelo, seria como os portugueses que levavam o ouro daqui para o Brasil, tudo para Portugal. E saúde? A saúde era precária, porque São Caetano era uma cidade essencialmente operária. E quando um membro da família adoecia, o chefe da casa ficava desesperado, porque não tinha assistência médica, não tinha hospitais. Os que podiam iam até São Paulo, na Policlínica de São Paulo, na várzea do Glicério. Era muito triste. Então este era o retrato de São Caetano. E foi esta a causa que levou ao movimento autonomista. Não foi um movimento político. Foi um movimento para a gente ser independente e resolver todos esses problemas do povo. Como eu sou professora, eu gosto muito de história, né? Sempre eu tenho alguma coisa de história para contar. Então eu mencionei que os tijolos que foram usados para construir o Museu do Ipiranga são tijolos feitos com terra de São Caetano, aqui em São Caetano. Quando o museu foi construído. E teve um diretor que disse, mas a senhora falou uma coisa que nós precisamos anotar, que é da história. Então houve a eleição e foi eleito o prefeito Saladino de Santo André, que era, a exemplo dos Flacker, uma espécie de coronel na época. Nessas viagens que nós fazíamos à noite para São Paulo, iam vários jovens da minha idade. E eu me identifiquei muito com um deles, chamado Walter Tomé. E nós conversávamos bastante sobre os problemas de São Caetano. Ele era mais novo do que eu. E queríamos fundar lá na escola que nós frequentávamos, nós queríamos fundar um jornalzinho. Esses jovens aí, você vê, eles estavam fazendo colegial, eles tinham ali na idade de 17 a 20 anos, portanto menores, porque maior era só de 21 anos.
Nós dois levamos esse esboço para o Mário Dalmas, que era meu vizinho, no bairro da Fundação, e expliquei tudo a ele, ele achou a ideia interessante e se juntou a nós. E depois nós precisávamos, naquela época, de uma pessoa com mais de 21 anos de idade, porque na época 18 anos não tinha valor. Não tinha telefone em São Caetano. Então o jornal saía uma vez por semana, quando nós tínhamos dinheiro para pagar. Esse jornal saiu daqui do bairro da Fundação. Fizemos uma reunião e esse jornal era para justamente dinamizar iniciar o movimento autonomista. E no dia 28 de julho, nós lançamos 28 de julho de 1946, nós lançamos o primeiro número do Jornal de São Caetano. E logo depois, o jornal lançou o movimento autonomista. Deu a primeira clarinada. Então o pessoal esperava avidamente as notícias, tudo que se passava durante a semana, e tentava botar no jornal da próxima semana. Foi muito, muito útil, foi importantíssimo, foi fundamental. Agora, o que mais revoltou nas últimas eleições de Santo André é que quando eles pediam votos, eles falavam, olha, agora nós vamos ter uma eleição. Ah, mas vocês não fazem nada. Não, mas vamos fazer. Então, Santo André vinha aqui para São Caetano com caminhões, descarregavam aqueles canos de esgoto, condutos de água, tudo e tal, e falavam, olha, agora nós vamos arrumar São Caetano. Acabava a eleição, recolhiam tudo e não faziam nada. Isso revoltava a população, a elite, a classe média, os empresários e assim por diante. E isso foi a gota d'água para que São Caetano já reivindicasse a sua autonomia. Em 1948, irrompeu um movimento no segundo subdistrito de Santo André, era São Caetano, e despertou novamente na população de São Caetano a vontade de ser um município autônomo. E eu era funcionário principiante das indústrias Matarazzo e conheci o seu Mário Porfírio Rodrigues e o Walter Tomé, que estudavam em São Paulo. Naquela época não tinha escolas em São Caetano do Sul. O que nós fazíamos era o seguinte, o Tomé e eu ficávamos no background e deixávamos o Luiz Neves. Ele, inclusive, falava muito bem, ele era bom até para discursar, ele fazia improvisos de uma maneira muito, muito boa, sabe? Coisa que eu não aprendi até hoje. Lá naquela época, minha, a gente ficava esperando o pai chegar do serviço, ficava sentado na portinha assim, jantavam, o pessoal jantava, iam lá para fora, bater papo na rua, na calçada. Ou você vai na calçada do teu vizinho, ele vem na tua calçada. E assim era São Caetano na época, todo mundo se conhecia. Eu fiz o meu primário aqui, onde estão fazendo essa entrevista, há 80 anos atrás. É uma alegria para mim estar aqui fazendo esse trabalho. Estou lembrando da minha infância. Naquele tempo os alunos passavam de ano, sim. Faziam um exame e passavam de ano. Ai do meu aluno que não passasse de ano. Eu dava aula na minha casa sem cobrar nada para aqueles mais atrasados, para poder acompanhar a classe. Era atrevida mesmo, era atrevida, filha. Temperamento, né? A gente nasce com esse temperamento e afirmo mais, a gente morre com esse temperamento. Nasce assim já. Nasce um pouco diferente, choca as pessoas. Às vezes, depois que choca, também as pessoas até ficam admirando também, certo? Mas choca, porque é diferente, principalmente naquele tempo. Eu tinha que nascer hoje, eu costumo dizer, na era do computador. Nessa época que estávamos formando a Associação para liderar o movimento autonomista, houve as eleições de Santo André. Então apareceu o Antônio Flacker,
anti-autonomista candidato a prefeito de Santo André. E Armando Mazo, não autonomista, mas a favor da autonomia do Partido Comunista. Na véspera da posse, o governo declarou ilegal o Partido Comunista. E todos aqueles que tinham se elegido no Brasil inteiro pelo Partido Comunista não podiam tomar posse. Tanto é que ele não tomou posse, e quem tomou posse do lugar foi o Flacre. Quer dizer, o Antônio Flacre. Principalmente aquele que tinha cartório em Santo André, que era contra, inclusive, a emancipação de São Caetano. O Mário Porfírio Rodrigues esteve lá no dia. Mas existia uma lei na época que, para ser emancipável, precisava apresentar 3 documentos. E que provasse, 3 documentos que provasse o quê? Que o número de habitantes não poderia ser menor que 10.000 habitantes. Segundo, a renda mínima de São Caetano não poderia ser menos que 200.000 cruzeiros. Terceiro, que o requerimento para solicitar a autonomia deveria ser assinada por 10% de residentes. E aí começou a batalha. Precisava desses três documentos. E essa vontade tomou um vulto muito grande, a população todinha. Eu, como professorinha primária, com a anuência de pais dos meus alunos, eu, após a aula do dia, eu pegava 2, 3 meninos, alunos, e ia bater de porta em porta no segundo distrito que eu morava, que era São Caetano, né, para orientar a comadre que me atendia, e me atendiam com muita gentileza, com muita boa vontade, e tomava-se um cafezinho gostoso, e eu explicava para esta dona de casa o que significava o plebiscito. É um movimento que a gente sentia como criança, que empolgava a cidade. Esse movimento contaminava a todos, e havia um idealismo fortíssimo, onde os participantes não tinham disputas, mas tinham um objetivo comum. Esse objetivo comum era a autonomia, que eles esperavam, como de fato aconteceu, que iria trazer muitos benefícios para a cidade. A senhora imagine que eu puxo água de poço, eu não quero mais isso, eu quero água encanada na minha casa. Eu falava o que eu sentia. E que a pessoa que estava ouvindo também sentia aquilo. Não falava bobagem. E, consequentemente, aqueles que mais próximos, como eu costumo dizer, eu não fui um líder, fui um liderado como tantos outros foram. Houveram os líderes, que eram os verdadeiros condutores do trabalho pró-autonomia, e aqueles que os ajudavam. Veja bem, eu já era professora, ia com 3, 4 alunozinhos, cada dia diferente o grupinho, com a anuência dos pais, porque eu não ia tirar a criança depois da aula comigo, a responsabilidade era muito grande, eu ia a pé, batia de porta em porta. E não me lembro de ter sido mal recebida em lugar nenhum. Tomava tanto café que fiquei até com dor de estômago. E no dia do plebiscito, nós fomos às ruas para neutralizar a ação dos anti-autonomistas. Por quê? O prefeito de Santo André tinha colocado nas ruas de São Caetano toda a sua administração, toda a frota de carros da prefeitura de Santo André e todos os fiéis servidores públicos. E nós, então, ficamos pequenos. E a luta começou e todo mundo entusiasmado. Foi uma luta gloriosa. Gloriosa. Trabalhosa? É claro, nada se conquista de graça. Tudo a gente precisa querer, e querer com vontade mesmo. E o ditado antigo já diz que querer é poder, né? Foi o que aconteceu. 8.463 disseram sim e 1.029
votaram não. Esse foi o resultado do plebiscito no dia 24 de outubro de 1948. Então, a partir dessa data, estava realmente criado o município de São Caetano do Sul. Eu guardo o dia da autonomia. Quando deu mais umas 5 horas da tarde, 6 horas, acabou a votação. 7 horas, 7 e meia da noite, então deu o favorável, etc. O sino da igreja batendo, sirenes tocando. Naquele tempo as sirenes eram quase tudo movidas a vapor. Então abria. Fim de ano, última passagem do ano, quando passava de um ano para o outro, eles abriam o vapor até esgotar todo o vapor que tinha na caldeira. Então você pegava, o General Motors tinha, o Alibeta era uma sonorização elétrica, não era com caldeira, mas a maioria tinha. E São Caetano foi, o Padre Ézio aí da época, todo mundo da euforia, banda de música, saindo na rua, zona total. Fizeram aquela bandeira naquele dia. Foi muito divertido. Aquele dia foi bom, emocionante. Não sei se dá para declamar o poema que eu fiz sobre autonomia, não sei aí como é que... Eu trouxe o livro porque eu não sei de cor, não é? Mas é um poema que eu escrevi toda a história da autonomia, em versos. Dá? É São Caetano do Sul. Rompe-se com a inércia do subdistrito. Com os tributos tudo começa a ser feito. Desenvolve-se o potencial. Sucede-se os mandatários. Rasgam-se ruas. Instalam-se redes de água e esgoto. Asfaltam-se e arborizam-se. Constrói-se escolas, hospitais e creches, praças e jardins adornam a cidade. Há o florescimento cultural, surgem teatros e auditórios, valorizam-se as áreas, a construção civil se desenvolve. Os telhados vermelhos começam a desaparecer, prédios verticalizam a cidade, as casas comerciais se modernizam, o perfil da cidade se transforma, é o povo construindo com amor a grandeza de São Caetano do Sul, o príncipe dos novos municípios.